Fala galera, vamos começar mais uma aula e hoje falaremos sobre espaçamento. Essa aula está super importante porque vamos resolver um problema que o navegador causa em nosso código. Vamos começar inserindo um H1, heading 1, e um parágrafo de 50 palavras. Na nossa página, o nosso heading 1 e o nosso parágrafo estão bem pequenos porque nós não definimos uma fonte. Esses dois elementos estão usando como padrão a font size do elemento HTML, que nós colocamos como 62,5%. Aqui embaixo eu vou definir uma regra para o H1, colocando o tamanho da fonte para 5 rem e o parágrafo, o tamanho da fonte de 3 rem. Aqui nós temos esse heading 1 e o nosso texto bem maiores. Agora vamos duplicar esse nosso H1 e o parágrafo. Então nós agora temos 2 H1 e 2 parágrafos. Na nossa página, percebam que o segundo parágrafo está entre o texto acima e o texto abaixo com o mesmo espaçamento. Isso quebra uma regra que nós temos, que significa a regra da lei da proximidade. A lei da proximidade diz que nós relacionamos elementos próximos uns aos outros. Nesse caso, nós não conseguimos saber se esse segundo título pertence ao texto acima ou ao texto abaixo. Para resolver esse problema, vamos colocar um espaçamento aqui na parte superior desse título, como está, e vamos diminuir esse espaçamento entre o título e o parágrafo. No nosso arquivo CSS, então nós queremos que o espaçamento, a margem superior, seja de 3 rems, por exemplo, e a margem inferior, que é a margem bottom, seja menor, seja de 1 rem. Nós podemos usar a shorthand, usar somente a propriedade margem e colocar 3 rems para a margem superior, 0 para a margem da direita, 1 rem para a margem inferior e 0 para a margem da esquerda. Mas para margens horizontais, eu posso deletar esse último valor e o browser, o navegador, irá utilizar essa margem aqui. Com isso, nós podemos deletar essas duas outras propriedades. Teoricamente, nós teríamos que ter 3 rem de espaçamento superior e 1 rem de espaçamento inferior do nosso H1 para o parágrafo. Vamos conferir na nossa página. Observem que o resultado esperado não aconteceu. A margem superior do elemento heading 1 é a mesma da margem inferior. Por que isso aconteceu? Vamos inspecionar o nosso H1. Percebam que sim, ela possui uma margem superior. Vamos aqui no DevTools. A margem superior do nosso heading 1 é de 30 pixels. A margem inferior é de 10 pixels. Isso que significa 3 rem e embaixo 1 rem. Porém, o nosso parágrafo está atrapalhando essa margem. Por quê? Vamos aqui. Nós já selecionamos. Aqui no nosso DevTools, percebam que a margem superior é de 3 rem, que é 30 pixels, e a inferior também. Como a margem superior do parágrafo é maior do que a margem inferior do heading 1, então percebam que nós temos 10 pixels de margem, e no parágrafo nós temos 30 pixels. Margem inferior do heading 1, 10 pixels. Margem superior do parágrafo, 30 pixels. Então, ele vai sobrevaler. E por que isso está acontecendo? Por culpa do nosso navegador. Deixa eu mostrar aqui para vocês, selecionando o parágrafo. Aqui. User Agent Style Sheet. Isso aqui é o arquivo CSS do navegador. Ele está forçando a barra. Ele está utilizando margin block start de 1 em
para o nosso parágrafo. Essa margin block start significa a margem superior e margin block end significa a margem inferior. O valor de 1m, esse m significa o tamanho da fonte do elemento. Qual o tamanho da fonte do elemento? Não são 3 rem? Então, o nosso navegador está utilizando 1m, que ele pega como base a fonte size do elemento, então nesse caso é igual a 3, mas nós estamos usando 3 rem. Isso utilizará como a fonte do elemento raiz. 3 rem utilizará 62,5%, que é 10 pixels. Então 3 rem será multiplicado por 10, que dará 30. Esse estilo que o nosso navegador está aplicando para o parágrafo, na margem, nós podemos sobressair. O que nós precisamos fazer é declarar a propriedade margem como 0. Com isso, nós tiramos aquela margem que o navegador está impondo no nosso arquivo e agora nós temos o que nós esperávamos. Nós temos o heading 1 com uma margem superior de 30 pixels e uma margem inferior de 10 pixels. E agora o parágrafo não tem margem nenhuma. Vamos selecionar aqui. Por mais que essa margem esteja aqui, nós sobressaímos ela. Perceba que não temos nenhuma margem no nosso parágrafo. Declarando essa propriedade margem, nós sobrepomos o estilo que o navegador está aplicando. Se nós não fizermos isso, o navegador, aquele estilo do navegador, irá sobressair. Bom, eu espero que eu não tenha dificultado muito, eu espero que você tenha entendido essa parte. Caso ficou um pouco complicado, deixe aqui nos comentários que eu tento lhe ajudar. Outra propriedade que nós vamos trabalhar é a line height. Essa propriedade nos ajuda a modificar o espaço entre as linhas de um texto. Por convenção, nós utilizamos um fator e não unidade de medida. Nesse caso, por padrão, nós colocamos 1,5 vezes o tamanho da fonte. No caso do nosso parágrafo, é 3 rems, então nós vamos aumentar esse espaçamento para 1,5 vezes. Perceba que o nosso espaçamento está bem maior que anteriormente. Se nós aumentarmos o tamanho da fonte, o nosso espaçamento aumentará proporcionalmente. Olha este exemplo. Se diminuirmos, também diminuímos o espaçamento. Com essa propriedade, nós não trabalhamos com unidade de medida, porque se nós colocarmos aqui, por exemplo, 1,5 rem, ficará uma bagunça. Olha a proximidade das nossas linhas. Se aumentar o tamanho da fonte, vai piorar. Olha a bagunça que ficou. Então lembre-se, line height nós trabalhamos com fator e não unidade de medida. Agora que nós já aprendemos a trabalhar com espaçamento dos nossos textos na vertical, vamos olhar o espaçamento na horizontal. A primeira propriedade que nós vamos conhecer é a letter spacing. Essa propriedade nos ajuda a manusear o espaço entre os caracteres, entre as letras de um texto. Eu estou colocando essa propriedade no nosso elemento body, então todos os elementos que estão relacionados com o texto terão essa propriedade em efeito, elas irão herdar essa propriedade. Eu vou colocar um valor de 1 rem e percebam agora que nós temos um espaçamento muito grande entre as letras, então para essa propriedade não vamos trabalhar com rem, mas sim pixels. Vou trocar rem para pixel. Podemos notar a diferença. Nós podemos vir aqui no Chrome DevTools, no nosso body, aqui na aba Style, nós temos a propriedade Letter Spacing. Ao clicar, nós podemos selecionar valores com a seta para cima ou para baixo e ver o que encaixa melhor. Não existe certo ou errado, porque dependendo da fonte que estamos trabalhando, elas colocam essas letras mais distantes ou mais próximas umas das outras. Então nós podemos trabalhar com isso para ver o que fique melhor. Outra propriedade é a Word Spacing. Essa propriedade agora manuseia o espaçamento horizontal entre as palavras. Eu vou colocar 5 pixels e podemos ver o resultado aqui de 5 pixels entre as palavras. Mais uma vez, podemos selecionar essa propriedade no nosso DevTools
e trabalhar com aquilo que se encaixe melhor. Não existe certo ou errado. A última coisa que vamos falar nessa aula é sobre a quantidade ideal de caracteres por linha. Estudos mostram que a quantidade ideal é entre 50 e 70 caracteres. Mas como que nós podemos obter isso através do nosso CSS? Aqui no nosso parágrafo, vamos trabalhar com a propriedade with e vamos colocar CH como unidade de medida. O que é isso? Caracteres. Mas qual que é o caractere referente para essa unidade? É o 0. Ao colocarmos o valor 50ch, isso significa que o comprimento será entre 50 e 70 zeros. Mas por que zeros? Porque outros caracteres possuem tamanhos diferentes. Então, CH utiliza como base o 0. Percebam agora que o comprimento do nosso parágrafo mudou, facilitando mais a leitura. Porque se nós tivéssemos isso aqui muito curto, toda hora os nossos olhos teriam que baixar para baixo. Se o nosso texto fosse muito comprido, nós teríamos que ler uma linha para depois vir na outra, e isso faz com que nós perdemos aonde que estamos no texto. Então, nós podemos utilizar essa propriedade com a unidade de medida CH para deixar isso mais confortável. Então é isso nessa aula, espero que você tenha aprendido bastante. Qualquer dúvida deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.